trajetória. Somos Fênix, viva Fênix. Nos palcos, praças, feito artista, Fênix estará levando a arte com suor e amor aonde o povo está. Friozinho chegando, então você se aconchegue no sofá, se aqueça porque está no ar mais um programa Arte e Cultura. O Arte e Cultura dessa semana tá no ar e a gente já começa trazendo os nossos amigos do grupo Música e Arte, com o nosso termo de cooperação técnica, onde eles trazem toda semana muito material cultural com os artistas aqui de Tupã para dividirmos com vocês. Olá, galera que acompanha o grupo Música e Arte. Essa semana, no quadro do Arte e Cultura, nós temos dança com Viviane Ribeiro e Silvinho do Amaral. Vamos conferir?
arte por toda parte, todas as semanas aqui no Arte e Cultura, para você ir de casa acompanhar o que há de melhor na cultura tupanense. Agora vamos para um quadro que eu simplesmente adoro. O frio tá chegando, né, Charles? Você parece que não tá com muito frio, mas eu sim. A gente vai acompanhar agora uma brasilidade especial que é muito típica lá do norte e do nordeste: a rede de dormir. Rede é muito mais. Deitou lá, não quer levantar mais, né? Ficar só curtindo a preguiça. Relaxa as pernas. Eu não dou conta de dormir na cama, que é um calor de matar. Aí eu pego a rede, passo a noite balançando e amanheço de boa. Acho que a rede foi mais usada que a cama em algumas comunidades, porque eu estou te falando, mais clima mais quente, até a década de 50 do século XX. A cama só para certas coisas, né? Assim, mas para dormir mesmo é a rede, né? É realmente um patrimônio enorme desse hábito brasileiro, indígena, português, mais nordestino, mas disseminado no Brasil inteiro, norte e nordeste, né, mas disseminado no Brasil inteiro, de você usar a rede como o mobiliário primeiro do seu descanso. Com certeza apareceu muito tempo antes da chegada dos portugueses, né, mesmo da descoberta da América, aconteceu muito tempo antes. Mas nós só podemos falar a respeito do momento que nós temos informações deixadas pelos cronistas do século XVI, que eram portugueses, franceses, holandeses, alemães, que escreveram a respeito da rede. Não há notícia de rede na Europa antes da descoberta da América. Quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui, aportou ali na região de Porto Seguro, a gente já tem a primeira notícia da rede, quer dizer, vamos dizer assim, a certidão de nascimento da rede, enquanto reconhecimento e de para que ela servia, foi feito na carta de Pedro Vaz Caminha. Tinham dentro muitos esteios, e de esteio a esteio uma rede atada pelos cabos alta em que dormiam. Eles dormem numas coisas, redes, que chamam de ini na língua deles. Em lugar de uma cama, usa a máxima parte dos irmãos de uns panos tecidos à maneira de rede, suspensos por 2 cordas e traves. Entramos numa casa da aldeia, onde, de acordo com o costume da terra, nos sentamos cada qual em sua rede. Nas celas de taipas pardas e telhas vãs, alguns livros, catecismos, disciplinas, cilícios e uma tábua ou rede em lugar de camas. Também podemos falar no fato da rede como elemento de transporte urbano, né, no período do século XVIII, que ela competia com as famosas cadeirinhas, né, que as mulheres andavam numa cadeirinha carregada por escravos. Havia também um sistema que era a rede para transportar essa mulher. E mesmo também esse transporte de pessoas feridas e doentes era feito em rede. Durante todo o período colonial e mesmo no século XX, XXI, em áreas rurais do Brasil, é uma forma de transportar os mortos. 2 homens passam uma vara por dentro da rede e carregam no ombro, num passo ritmado, o morto, né? E ele é realmente enterrado também na rede, enrolado na rede. O indígena brasileiro tem uns grupos que conhecem muito bem tecer no tear, outros que tecem e fazem trançados, não necessariamente tecidos com tear. Então nós temos essa diferenciação. Então nós vamos ter diferenças na parte de material, porque alguns grupos não conheciam a fiação, mas com certeza a maioria dos grupos brasileiros conhecem o trançado. Então é a partir do trançado que você constrói a esteira e a partir da esteira as redes. A partir da época que houve a Guerra Civil Americana, nos anos 60 do século XIX, quando a exportação de algodão para o Brasil ficou interrompida e o Brasil passou a ser um grande produtor de algodão. Então nessas épocas, provavelmente que é uma época do início da industrialização, né, começa a surgir as fábricas de rede
no Nordeste principalmente. Hoje você vai nos mercados, nas bancas de rede, em loja comum que vende rede, você vê que a rede é feita de tecido, tecido comum, né? Não é de tear. Aqui é a rede pernambucana, é uma rede tradicional, uma rede mais simples, é uma rede de um tamanho bom para quem não tem um espaço. Isso aqui é uma rede para quem tem uma sacada, que cabe em qualquer sacada, tem uma varandinha, você entendeu? Essa aqui é uma jaguaruana. Por que chama jaguaruana? É o acabamento direto do tecido, ela não exige costura, é uma rede de casal, que chama rede de casal, né? Essa aqui é a famosa rede garimpeira. O pessoal, quando estava lá no garimpo, comprava muito essa rede aqui, é a famosa rede garimpeira. Esse aqui vem do algodão puro mesmo, casal, trabalhada, feita à mão, com 2 mãos no cabo também, não existe costura. Os casais tinham muitos filhos, né? E principalmente os casais mais pobres, agricultores, aquela coisa. Meu pai teve 13 filhos, então já para você ter uma casa já era complicado, para você colocar 13 pessoas dentro de uma casa. E como as casas não eram muito grandes, então não cabia camas, além de não caber, além de ser quente, era caro também, muito mais caro do que uma rede. Então as pessoas dormiam de rede, né? Desse tempo que eu vendia rede, aí conheci o Brasil todinho, que é do Brasil eu só não conheço a Ilha de Noronha e o Amapá. Mas o resto eu conheço cidade por cidade, rua por rua, através disso aí, vendendo rede. Tudo que é útil se difunde com extrema rapidez no mundo, né? Trazendo tudo que há de melhor na cultura brasileira. Para você aí de casa, você dormiria uma noite inteirinha naquela rede deliciosa, com esse friozinho chegando? Eu acredito que sim. Agora, vamos juntar um pouquinho de cultura com modernidade. Podcast. Você já ouviu falar sobre podcast? Para mim também é bem novo e eu tô adorando. O grupo Os Quarentões aqui de Tupã estão gravando com todos os artistas, ou pelo menos com a maioria deles, podcasts semanais. E essa semana foi com uma pessoa que eu adoro. E você daí de casa vai se impressionar o que rolou no podcast com nada mais nada menos do que Charles dos Passos. Fui à praia me bronzear. Muito boa noite, pessoal! Que delícia estar com vocês. Mais um podcast Bandos Quarentões. Que legal, que energia boa, positividade. E aí, Adriano? Olá, Karine, boa noite. Boa noite, Bandos Quarentões. Estamos aqui mais uma vez nos estúdios da Bandos Quarentões, como a Karine já disse, para o nosso segundo podcast, tendo em vista que o primeiro, com Lucimar Bright, foi um sucesso, recorde de visualizações, e hoje com um convidado especial, Karine. Ai, o nosso amigo do coração, nosso anjo da cultura, Charles dos Passos. Que honra! Uma honra para nós, uma honra para a Bandos Quarentões. Charles, que sempre também nos acompanhou nas ações solidárias da banda. Vai ser um prazer tê-lo aqui conosco hoje. E o nosso convidado especial dessa noite é nada mais que o mestre da cultura, Charles dos Passos. Vem cá! Muito boa noite, Charles Passos. É um prazer para Bandos Quarentões você estar aqui essa noite. Muito obrigada. Imagina, querido, não precisa agradecer. Pelo contrário, eu que devo agradecer a você, ao Luiz,
a toda a banda que está aqui presente, se reunido nessa noite fria para ouvir um pouco da história da cultura de Tupã através, né, das nossas declarações aí. Estou muito feliz em poder estar aqui com vocês no seu espaço, porque eu sou apaixonado pelas artes, mas muito mais pelos artistas da nossa cidade. Então é um prazer muito grande poder estar aqui com vocês hoje. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Meu amigo, você como tupanense, o que você tem para dizer da nossa cidade? Karina, como a gente estava conversando nos bastidores, meus pais escolheram essa cidade linda, né, que eu aprendi a amar desde criancinha, porque eu sou nascido e criado aqui, aqui eu me formei, aqui eu exerço as minhas atividades profissionais e artísticas. Eu sou apaixonado por Tupã. Tupã é uma cidade linda, uma delícia morar aqui, é uma cidade do interior, mas não é uma cidade pequenininha, né? Mas ainda assim guarda essas características de cidades do interior, que é essa aproximação das pessoas, você conhecer, poder conversar com seus vizinhos, conhecer a cidade inteira. E eu me envolvendo com a política, pude conhecer realmente todos os recantos da cidade e fazer muitas amizades aqui. Então eu sou apaixonado por Tupã, por isso que eu escolhi ficar, porque eu sou servidor público estadual, passei num concurso na comarca de São Paulo, mas assim que eu pude, eu voltei para Tupã por uma permuta no serviço. Então, assim, eu realmente escolhi Tupã, mesmo nascendo aqui, porque eu tive a oportunidade de ir embora, mas eu preferi ficar, porque a cidade me acolheu e eu vou, claro, amar essa cidade para sempre. Pretendo ser enterrado aqui um dia. Tomara que demore, mas pretendo ser. Muito legal. Você é um apaixonado pela arte e você tem uma história com a arte, né? Desde pequeno. Na verdade começou na escola. Eu acho que todo artista, né, que acaba começando na escola mesmo. Fui incentivado por uma professora de educação artística a realizar a montar uma peça de teatro na escola. E aí, quando o grupinho de crianças, a gente não tinha experiência nenhuma no teatro, mas a gente pesquisou, pegou um texto, foi para o palco, e quando eu senti pela primeira vez aquele retorno da plateia que está nos assistindo, que está nos vendo, e aquela energia, né? E depois que a gente desce, e eu digo isso para todo mundo, que o artista ele é movido pelo ego, né? Todo mundo, o artista ele tem um ego maior do que si mesmo. Por quê? Porque ele quer ser visto, ele quer mostrar a sua arte, né? E quando alguém elogia, aí que o negócio pega. E quando eu senti isso pela primeira vez, ainda muito novo, tinha uns 8, 9 anos, aquilo me cativou. Depois, com uns 12 anos mais ou menos, 11 anos, eu fui convidado por uma amiga minha que trabalhava com modelo manequim, desfiles de modelo manequim, a montar uma coreografia do Trem da Alegria. E aí eu chamei minha prima Fabiane Ortega, que hoje tem uma escola de dança aqui em Tupã, e a gente montou essa coreografia, apresentou, foi outra magia, né? Porque a gente também sentiu o retorno da plateia através da dança e da música. E aí a gente montou um grupo chamado Chalivan, que participaram algumas pessoas, Aline Bonassa, Vanessa Fagundes, o Tiago Bonassa e a Thaís Fonseca também fez parte, a Luciane Pantolfi, algumas pessoas. E durante esse tempo, trabalhando com a música, a gente acabou gravando realmente, se profissionalizando, gravando 2 músicas profissionais num estúdio em São Paulo e começamos a apresentar. Apresentamos em TVs regionais como a SBT, a Record, Bandeirantes e outras emissoras no Paraná, São Paulo, São José do Rio Preto, Presidente Prudente. E a gente começou e a gente não pretendia parar. Junto com isso, eu acabei conhecendo o Grupo Fênix de Teatro, no qual eu estou até hoje. Mas na época a gente estava na música e eu conhecia o teatro. Também me apaixonei pelo teatro profissional, né? E aí eu investi nessa área também no teatro. Como a música acabou não vingando, por questões pessoais, questões profissionais de outros integrantes, eu me enveredei pela área do teatro e segui carreira, e a gente conseguiu, através da experiência profissional no teatro, montagens de espetáculo, participação em oficinas, workshops e festivais, eu consegui a profissionalização, né, de diretor e ator. Então hoje eu tenho o DRT de diretor e ator,
E a gente está na direção do Grupo Fênix de Teatro já há bastante tempo. Eu estou na direção desde 2007 e não pretendo parar, porque eu tenho, claro, a gente aqui no interior é muito complicado viver da nossa arte, né? Você, da música, a banda Os Quarentões, cada um tem sua profissão para poder se manter. Tem uns que são só músicos, claro, que dão aula e tudo mais, mas são muito poucos os artistas no interior que se mantêm da própria arte. Então, como todo mundo, eu acabei estudando Direito, me formei em Direito, advoguei por algum tempo e depois eu prestei um concurso público. Então eu levo as duas vidas paralelas, né? A vida profissional e a vida artística, que é a minha paixão, né? Não é só um hobby, é uma paixão. E eu, claro, faço de maneira profissional, porque eu digo o seguinte: o que diferencia a arte amadora da arte profissional não é um diploma, é a paixão, é a vontade, é o desejo de fazer bem feito, de querer sempre crescer e evoluir dentro da sua arte. É isso. Eu digo que no teatro a gente fala, não existe teatro profissional amador, existe teatro vivo e teatro morto. Eu creio que nas demais artes seja a mesma coisa. Essa paixão é que traz o profissionalismo no trabalho do artista. Você acha que o artista, ele nasce ou ele pode se construir, um artista? Olha, eu digo que muita gente já nasce com uma aptidão muito grande. Isso a gente vê em todos os lugares, né? Uma facilidade no aprendizado, ou o que a gente costuma dizer, um dom divino em determinadas áreas. Não só na área artística, em outras áreas também. Mas o artista, claro que pode se construir com dedicação, né? Eu digo que para você se tornar bom naquilo que você faz, 10% inspiração ou dom e 90% de transpiração, de trabalho. Então eu acho que o artista pode sim se construir. E se tiver a paixão que eu estou dizendo para você, se ele, mesmo que sem dom, ele vai fazer uma coisa bonita, uma coisa bacana, uma coisa apaixonante, como qualquer outro artista. Eu acredito nisso. Voltando ao que você falou sobre lá na escola, né? Quando você começou a conhecer a arte, se apaixonar pela arte, eu me lembro, né? Eu, Karine, com 6 anos, eu não gostava de esportes, não era minha paixão, eu era bem gordinha e eu sempre ficava, sabe, de escanteio, porque aquilo não era minha paixão. Né? E por ter as minhas limitações como obesa, eu sempre fui largada de canto. E a minha professora, ela olhou para mim e perguntou: o que você gosta de fazer? Eu falei: eu gosto de cantar e dançar. Ela falou: então vou colocar você num grupinho de dança aqui do pré e vocês vão aprender a dança da chuva com os índios e vão se apresentar. Na época, o teatro era ali aonde era o cinema. Casa da Cultura Altino Martins. Menino, foi a minha primeira apresentação. Foi lá que eu te conheci, inclusive, né, Karine? Pequenininha. Era um show de talentos do Lázaro Show. Eu lembro disso, com certeza. E aquilo, um misto de adrenalina, de medo, mas de se sentir importante. Porque na escola, nas atividades físicas, nas provas, eu não me senti importante. E ali no palco, eu falei: eu posso ser alguém, né? Eu digo isso sempre. Os pais, hoje em dia, estão muito preocupados em ensinar a criança a ser bom, a ter dinheiro, a vencer na vida. Mas não se preocupam em ensinar a ser feliz. Porque, às vezes, a criança ou a pessoa... ela não precisa de muito para ser feliz. Ela precisa fazer o que gosta, o que ama, para se sentir feliz. E eu faço minhas as suas palavras. No palco, eu me sinto importante, eu me sinto grande. É o que eu digo do ego do artista. E não estou falando de um modo depressivo, né? Depreciativo, aliás, para denegrir o artista. Não, é o ego de querer ser visto, de querer mostrar a sua arte. E isso sim, eu também, quando eu estava no ginásio, no primário, eu era péssimo com bola. E na educação física, ou o sujeito já era bom no basquete, ou era bom no vôlei, ou jogava futebol. Não tinha meio termo. E eu tinha um problema visual que eu também não sabia na época, que me atrapalhava muito. Então eu era muito ruim na bola.
eu também ficava para escanteio. Eu era o último a ser escolhido no time. E isso realmente deixa a sua autoestima lá embaixo, né? Porque, poxa, eu não sirvo para nada. E quando eu estou no palco, eu sinto que eu sirvo para muito. E que eu tenho o meu lugar. Então a gente precisa realmente ensinar as nossas crianças a isso, a serem felizes, a conquistar o direito de fazer o que gosta para ser feliz. Não só conquistar bens materiais, que a traça corrói e o tempo enferruja, né? Enfim. E a função da escola é trabalhar essas habilidades, né? Então eu não sei dançar, mas eu sei cantar. Eu não sou boa em cantar, mas eu sei correr, né? Então o papel fundamental da escola é esse: descobrir talentos. Inclusive as autoridades já perceberam isso e hoje é obrigatório, né? Obrigatória a disciplina de artes na escola. Por quê? Porque a arte transforma, a cultura educa, ela sensibiliza, então ela modifica o ser humano, ela abre os horizontes, abre a mente da criança, da pessoa que se dedica a uma atividade artística. Por isso que eu sou apaixonado, por isso que eu me lancei na política, por isso que eu fui secretário e por isso que eu acabei entrando na vida política. É como eu disse, Karina, eu sou apaixonado pela cultura, sou apaixonado pelas artes, e sou apaixonado pelos artistas de Tupã. E a gente precisa valorizar os artistas de Tupã. Por isso que nós criamos o programa Arte Cultura, para poder criar um espaço democrático para divulgar o trabalho artístico de Tupã. E claro que eu não deixaria de divulgar a Banda dos Quarentões de maneira nenhuma, a gente está aqui para isso. Vou continuar divulgando não só a Banda dos Quarentões, todos os artistas que nos procurarem para fazerem parte da nossa teia da cultura. A gente fala da Liga, tem a Liga da Justiça, eu costumo dizer que a nossa é a Liga da Cultura. Então quem tiver interesse e quiser, pode embarcar no nosso trem, porque a gente está passando. Fala do seu programa, onde a gente pode acessar? Isso, acessar. O programa Arte Cultura vai ao ar pela TV Câmara de Tupã, todas as quintas-feiras, a partir das 20h30, logo depois do TV Câmara Informa, e depois ele reprisa várias vezes durante a semana. Ele é um programa semanal. Também vai ao ar pela TV Universitária de Tupã, a gente tem uma parceria. Também está lá no nosso, tá no YouTube, né? No YouTube do Grupo Fênix de Teatro, e está no site do Instituto Luiz Bertazzoni, www.institutoluizbertazzoni.com.br. Dá para assistir, enfim, tá tudo lá. De música, Charles? Vamos de música. Tava com saudade do Fogo no Parque, Eu falei, faz mais de um ano que eu não vejo uma banda ao vivo, gente. Então, olha aqui, pessoal, que honra, só pra mim. Vamos lá. Não estou disposto esquecer seu rosto de vez, e acho que é tão normal. Dizem que sou louco por eu ser um gosto assim, gostar de quem não gosta de mim. Jogue suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre com você, na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de saber, de saber, de saber, de saber. Não estou disposto a esquecer seu rosto de vez. Continuando, Charles, o nosso papo, que está muito legal, muito interessante, transmitindo muito conhecimento para vocês de políticas públicas, a finalidade, o que ela pode trazer de bem para as pessoas, para os artistas, em qualquer área, seja no entretenimento, seja em outras áreas. Charles, você esteve na Secretaria de Cultura. Pouco depois, você se torna vereador em Tupã, na 17ª legislatura. Conte-nos. Exatamente, Adriano. Na verdade, assim, eu estava na Secretaria de Cultura, que, né, é um cargo político, né? Então a gente acabou tendo um grande relacionamento com muitas pessoas
não só com políticos, mas com toda a classe artística e demais empresários, população, enfim. Porque eu tinha comigo, como artista, não fazer com que os artistas sofressem o que eu sofri. A falta de apoio, buscar recursos e não conseguir, muitas vezes não ser nem atendido pelo gestor público. Eu prometi para a classe artística que eu iria atender todo mundo, pelo menos eu iria receber todo mundo. Muitas vezes a gente não tinha condições de atender a todas as demandas, mas dentro do possível tentamos. Mas eu atendia bastante gente. E graças a isso o trabalho foi muito bom. Teve um ano que nós contabilizamos, num único ano, mais de 311 ações culturais no município. Então, assim, o volume de ações, e o volume de eventos, e o volume de pessoas que circulavam dentro da secretaria ou nos eventos da secretaria me tornou muito conhecido. E as pessoas começaram a me incentivar. Logo no finalzinho do mandato de secretário, começaram a me incentivar a sair candidato a vereador. Eu não, política não é comigo, mas como não? Você estava num cargo político, se deu tão bem, por que você não continua? Aí o Luiz Carlos, mais uma vez, me incentivou, né? Ele era o vereador, ele falou, não, eu retiro o meu nome para te ajudar e você sai candidato. Que eu acho que a hora é sua. Aí eu acabei aceitando e, enfim, deu certo, fui eleito, né? Enfim, Charles dos Passos, vereador. E aí, dentro da Câmara Municipal é um pouco mais diferente, porque além de você atender a população, tentar atender a população, e além de você ter que realmente ter uma relação política muito boa não só com o executivo, que é quem tem a caneta e quem faz, né? Mas também com os demais vereadores. Então é bem complicado ali dentro. E agora você começa a desenvolver projetos. Isso. E também angariar fundos juntos aos deputados. Exato. Eu comecei a correr, em seguida eu já procurei um deputado estadual que já estava próximo da gente, que é o Fernando Cury, que hoje é o atual presidente do CONDECA, do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. E a gente começou a solicitar recurso, né? Porque assim, você cria o projeto de lei, na verdade assim, o projeto de lei em si, eu não criei muitos, porque, como eu disse, o nosso ordenamento jurídico já é vasto, já tem muitas leis criadas, o negócio é fazer acontecer. Eu percebi que não adiantava eu ficar criando lei nova. Fazer validar as existentes. As já existentes. Exato. Por exemplo, o Fundo de Cultura, que era uma das nossas bandeiras, a cultura. Então eu comecei a trabalhar em cima. Fundo de Cultura, em 2017, não tinha sido aberto. Ele estava criado, a lei estava criada, mas não era executada. Então, 17, 18, 19, 20, só em 20 que ela foi aberta. Então foram 4 anos de batalha, de luta, E aí, como eu trabalho no Poder Judiciário, não tinha outra opção a não ser fazer valer as leis. E eu fui muito combativo nesse sentido. Eu tentei, né, e tento ainda defender a cultura e trabalhar pela cultura, mas as leis precisavam ser amparadas também. Então, setor tributário da prefeitura, estava meio estranho o negócio ali, a gente começou a debater muito. Tem uma lei muito importante para as instituições aqui de Tupã, não só as culturais, as instituições sociais, que era a Lei 13.019, de 2014, que em 2017 ainda não era cumprida aqui em Tupã. Os AVCBs dos prédios públicos, então a gente começou a ver que as leis existiam, mas não eram cumpridas. Então, eu não me debrucei em cima de criar novas leis, mas em si de fiscalizar e fazer com que as leis fossem cumpridas, as leis existentes. E agora, com as coisas funcionando, quais projetos foram à frente? O que aconteceu? Eu tenho muito orgulho de falar que eu fiz parte da criação do Sistema Municipal de Cultura, que eu acho que é o carro-chefe do trabalho político que o Luiz Carlos deixou como legado para Tupã, né? É uma lei de incentivo financeiro para o artista de Tupã. E isso
é realidade hoje, porque o Fundo Municipal de Cultura está aberto. E nós, durante a minha gestão, eu trabalhei muito para que fosse efetivado o plano de cultura, que não tinha sido efetivado, porque o sistema ele é composto de 4 pilares que precisam estar de pé. Eles não podem estar funcionando 2 e 2 não, ou funcionando e 1 não. Tem que estar tudo de pé para vir dinheiro de onde? Do governo federal e do governo estadual. Porque só o município hoje mantém o fundo, mas pode vir dinheiro de outras esferas. Então precisava desse pilar estar estruturado. Então assim, eu atuei muito em relação a isso. A macrodrenagem, por exemplo, e tirando a cultura né? A macrodrenagem, que é uma obra de 30 milhões de reais, estava parada há 10 anos. A gente eu entrei na Câmara, criei uma comissão parlamentar especial para fiscalizar os contratos, descobri que tinham 2 processos na Justiça, precisamos destravar esses 2 processos para poder liberar a obra. E isso foi realizado. Então, é um trabalho político e jurídico que muita gente não conhece, não sabe que eu fiz. Mas é fundamental acontecer, por isso, pessoal, na hora de votar, tem que eleger a pessoa certa, que tem conhecimento jurídico, que tem conhecimento de como lidar com as questões políticas, com as pessoas, que saibam das normas, das regras, das leis, para bem representá-los na Câmara Municipal. Não adianta eleger alguém porque é popular. O popular vai chegar na Câmara e não saber o que fazer. O meu último trabalho como vereador para a cultura foi justamente o edital que vocês participaram, que na verdade foi uma indicação que eu fiz para o prefeito, para que transformasse a verba do Fundo Municipal de Cultura numa espécie de auxílio emergencial para o artista de Tupã. Por quê? Geralmente os editais são feitos de maneira muito complexa e a maioria dos artistas e das instituições culturais não conseguem formatar um projeto para entrar nisso. Então eu pedi para que isso fosse simplificado e que fosse diluído, porque geralmente um edital é de 10 mil reais, de 5 mil reais, 3, 4 levam. E eu percebi que... Então eu falei assim, vou sugerir para o prefeito para que diluísse isso, coloca de 800, de 500, de 400, dependendo Perfeito. Da modalidade, para todo mundo participar. Nós percebemos inclusive que além da nossa banda participar e ser agraciada, muitos músicos que dependiam, trabalhavam na noite, alguns já até voltaram, né? Porque duplas já estão permitidos, né? Nossa banda ainda não consegue, né? Mas um violão, uma voz ainda já consegue voltar. Não tinham mais trabalho naquele momento e viviam somente da música. Então, o edital foi de fundamental importância. Inclusive aqueles que não conseguiram atingir tecnicamente a fase de inscrição do edital, mas foi olhado com muito carinho. E até os que ficaram, não foram classificados, também tiveram oportunidade, como se fosse uma repescagem, vamos dizer assim. Eu participei das discussões, eu conversei com o secretário municipal atual de cultura, o Duda. Sem cortar você, até porque o objetivo do edital era uma ajuda emergencial. Exatamente. E não era um concurso para ver quem é melhor, quem é pior, não é verdade? Ele só não foi convertido em auxílio propriamente dito por conta de questões legais, questões jurídicas. Então a gente preferiu abrir o edital. Mas eu conversei com o Duda e na verdade, assim, teve categoria que não deu o número total de inscritos para aquela categoria. Perfeito, foi isso que eu quis dizer. E aí eu falei para ele, assim, reloca essa verba para outra categoria que tem gente na espera, porque senão esse dinheiro fica no fundo e o povo o artista lá fora precisando, passando fome. E isso foi feito. Então, assim, a gente tentou, de maneira equânime, ajudar todo mundo. Claro que não tem como ajudar todo mundo. O recurso é um só. E temos muita demanda. Muita. Muito bem. Como você disse, muita gente vivia só da música ou só da sua arte específica, seja artesanato, e teve a sua atividade totalmente suspensa. E aí fazer o quê? Teve gente que teve música, eu sei, que virou pedreiro. Foi trabalhar de pedreiro, porque não tinha outra opção. Exatamente. Né? Então a gente realmente trabalha pelas políticas públicas. Nós temos aqui na Banda dos Quarentões um pedreirão aqui de mão cheia, viu? Rapaz, além de violeiro, ele é construtor, o rapaz aqui, viu? Não, mas isso aí... Você que vai erguer uma casinha, fazer um banheiro, ó, Reinaldo com vocês, né? Eu tô precisando reformar a minha. Mas vai ser difícil pegar esse homem, rapaz. É requisitável. Já tem obra, rapaz. Não, trabalho bom é assim mesmo. Quem trabalha bem, trabalha Bom, assim. Charles, no meio desse caminho,
você se torna presidente do Grupo Fênix de Teatro do Instituto Luiz Bertazzoni de Artes e Cultura de Tupã. Exato. Em 2007, a gente sentiu necessidade de transformar o Grupo Fênix de Teatro, que era um grupo, não tinha CNPJ, não tinha formação correta, né? E a gente resolveu oficializar, criando a Produções Fênix de Teatro. E depois, com o passar do tempo, isso foi crescendo, foi se transformando, foi desenvolvendo, e a gente viu a necessidade de transformá-lo numa instituição maior, né? Digo maior porque, assim, a parte jurídica de uma associação é diferente do que de um instituto, porque uma e outra podem fazer alguns trabalhos, outras não podem, outras podem entrar em alguma esfera. Um instituto, ele pode fazer todo tipo de trabalho, pode dialogar com todas as esferas governamentais e privadas, então a gente preferiu transformar num instituto. Instituto que leva o nome do nosso fundador, Luiz Bertazzoni, que infelizmente nos deixou em 2010, então a gente fez uma homenagem, transformou em Instituto Luiz Bertazzoni. O Instituto, ele possibilitou a gente buscar verba, recursos, né? Hoje a gente tem um projeto em andamento, que é o Arte Transformando Vidas, que é um projeto em que o Instituto contrata músicos, dançarinos, professores de artesanato, de capoeira, para ministrarem aulas. Como a pandemia impede a gente de trabalhar, né? Ficamos 1 ano e meio parados, a gente reestruturou a metodologia e está fazendo de forma online. Muito bem. Então, oficinas de artes que a gente está mantendo. E já temos um novo projeto encaixado. Opa, daqui a pouquinho então vamos falar... Vai ser assunto para outro, não, vai ser assunto para outro programa. Se Deus quiser, você volta aqui com a gente. Foi um prazer. Na verdade, foi uma honra poder participar desse segundo podcast realizado com a banda Os Quarentões. Os Quarentões que agora, sempre que fizer, vai enviar pra gente esse material também pra gente dividir com vocês aqui no Arte e Cultura. E sobre Arte e Cultura que eu quero falar do projeto A Arte Transformando Vidas, que é realizado pelo Instituto Luiz Bertazzoni de Artes e Cultura, em parceria com o CONDECA, o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. O projeto Arte Transformando Vidas foi idealizado para poder oportunizar às crianças e adolescentes aqui de Tupã aulas e oficinas de artes das mais variados segmentos. Entretanto, por conta da pandemia, o projeto foi adaptado, a metodologia foi modificada e está sendo veiculado pelas redes sociais, pela internet, através do site do Instituto Luiz Bertazzoni e também do Instagram e do Facebook. Se você quiser assistir e acompanhar todas as oficinas, todas as aulas que já estão disponíveis, é só entrar no site do Instituto, www.institutoluizbertazzoni.com.br. E agora a gente vai assistir um trechinho da aula de Zumba com a nossa oficineira Dani Tanaka. Oi galera, tudo bem com vocês? Meu nome é professora Dani Tanaka, professora de Zumba do projeto A Arte Transformando Vida. Bora com a gente? Vamos dançar, vamos aquecer e vamos pauleira. Hoje, com a aula, com todos os métodos de segurança, todo mundo aqui separado e com máscara. Lembrando, hein? Bora? Esse foi só um trechinho de uma das aulas da nossa oficineira Dani Tanaka, uma aula de Zumba. Se você quiser assistir essa aula de Zumba inteira, é só acessar o site do Instituto Luiz Bertazzoni. Lá você também vai encontrar outros cursos com outros oficineiros que tenho certeza que você vai gostar. www.institutoluizbertazzoni.com.br.
Agora, o Arte e Cultura vai para um breve intervalo, mas é rapidinho. Não saia daí.